Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta a este curso sobre mineração de processos. Nesse vídeo nós falaremos sobre os diferentes tipos de mineração de processos e suas aplicações. Ao final você terá uma visão mais precisa de como a mineração de processos ela pode ser aplicada na resolução de vários problemas práticos, como veremos. Como percebemos nos dias de hoje, o universo real e o universo virtual eles estão cada vez mais alinhados. Os mais diferentes tipos de sistemas de informação que são utilizados pelas organizações, eles registram enormes quantidades de eventos. Os Workflow Management Systems, os sistemas BPM, sistemas ERP, sistemas de CRM e tantos outros fazem parte da chamada Internet dos Eventos. Todos esses sistemas eles fornecem informações detalhadas sobre as atividades que foram executadas em formas de log de eventos, como nós vimos no primeiro vídeo. No entanto, a maioria dos sistemas armazena essas informações de forma não estruturada. Por exemplo, dados de eventos eles são espalhados por muitas tabelas, ou eles precisam ser retirados de subsistemas através de, por exemplo, troca de mensagens. Então, nesses casos, embora existam dados de eventos, alguns esforços adicionais são necessários para extrair. A extração de dados, como a gente deve entender, é uma parte integrante de qualquer esforço de mineração de processo. Esse diagrama aqui ao lado, ele mostra que a mineração de processos estabelece a ligação entre 4 elementos: o mundo real, o mundo virtual, o log de eventos e os modelos de processos. O mundo virtual ele é representado pelos diferentes tipos de sistemas utilizados para controlar e dar suporte ao mundo real, que por sua vez é formado pelas pessoas, equipamentos, organizações, conteúdos digitais e por aí vai. As interações entre os sistemas e os elementos do mundo real, eles geram dados. Os sistemas eles armazenam esses dados justamente na forma de log dos eventos. Já os modelos de processo, esses aí eles são criados para representar e analisar o mundo real. Esses modelos eles também são úteis para descrever, implementar, configurar e analisar os sistemas do mundo virtual. Bem, os logs de evento eles podem ser usados para conduzir 3 tipos de mineração de processo, conforme mostra no diagrama aqui que nós estamos analisando. O primeiro tipo de mineração de processo é a descoberta de modelos de processo, e faz a leitura de um log de eventos e produz um modelo que representa o processo associado a esses dados. Um exemplo é o algoritmo alfa, que nós veremos mais adiante. Esse algoritmo ele utiliza o log de eventos para produzir um modelo em forma de redes de Petri, que também estudaremos. Esse modelo ele explica o comportamento que está registrado ali no log. O segundo tipo de mineração de processo é a análise de conformidade. Nesse caso, um modelo de processo existente ele é comparado com o log de eventos desse mesmo processo. A verificação de conformidade ela pode ser usada para verificar se a realidade, conforme registrado no log, está de acordo com o modelo ou vice-versa. Por exemplo, pode haver um modelo de processo que indica que os pedidos de compra acima de um determinado valor, ele vai exigir documentos adicionais para comprovar a capacidade de pagamento do cliente. A análise do log de eventos, ela pode mostrar se esta regra que foi determinada através do modelo, ela está sendo seguida ou não está sendo seguida. Outro exemplo seria a verificação do chamado princípio dos 4 olhos. Esse princípio ele estabelece que para uma determinada atividade ser realizada, uma decisão, uma transação, ela possa ser aprovada e realizada de fato, ela deve ter a aprovação de no mínimo 2 pessoas. Tá certo? Então, por exemplo, empresas aéreas, elas exigem que 2 pilotos para transportar com segurança e ali contrabalancear as decisões tomadas durante o percurso, durante o voo. Outro exemplo desse princípio é o modelo de processo que determina que o acesso
a determinados cofres contendo dinheiro, ouro ou qualquer riqueza lá, pode requerer 2 pessoas para abrir as portas simultaneamente. Assim, a verificação de conformidade ela pode ser usada para detectar, localizar e explicar desvios e medir a gravidade desses desvios. Um terceiro tipo de mineração de processos é o aprimoramento. A ideia é estender ou melhorar o modelo de processo existente usando informações sobre o processo real registrado em algum log de eventos. Enquanto a verificação de conformidade mede o alinhamento entre o modelo e a realidade, esse terceiro tipo de mineração de processo ele visa alterar ou estender o modelo de processo existente. Um tipo de aprimoramento é o reparo, ou seja, modificar o modelo para que ele possa refletir melhor o que está ali na realidade. Por exemplo, se 2 atividades são modeladas sequencialmente, mas na realidade elas podem acontecer em qualquer ordem, o modelo deve ser corrigido, deve ser reparado para que possa refletir esse fato, essa realidade. Outro tipo de aprimoramento é a extensão, ou seja, adicionar uma nova perspectiva ao modelo de processo, correlacionando com o log, esse modelo de processo com o log. Por exemplo, uma extensão de um modelo de processos pode incluir dados de desempenho, por exemplo, usando informações sobre data e hora do log de eventos, torna-se possível estender esse processo para que ele apresente os gargalos, os níveis de serviço, o tempo decorrido entre 2 atividades. Um dos elementos chaves da mineração de processos é a ênfase em estabelecer uma forte relação entre o modelo de processo e a realidade capturada em forma de log de eventos. Nesse curso, nós utilizaremos os termos play-in, play-out e replay para refletir um pouco mais sobre esse tipo de relacionamento. Play-out refere-se a um uso clássico de modelos de processo. Dado o modelo de processo, é possível gerar o comportamento. Vamos ver um exemplo. Vamos assumir que esse modelo BPM ele foi empregado para configurar um Workflow Management System. Esse workflow ele controla os passos executados em um processo de uma clínica de exames médicos. Temos aqui também uma tabela onde iremos registrar o log de eventos com os registros dos atendimentos de diversos pacientes da clínica. Então vamos lá. Quando um paciente ele chega na clínica, é gerada uma senha, a senha de atendimento. Nesse momento, o sistema ele registra os dados desses eventos e aqui na tabela nós podemos ver que os eventos associados ao paciente atual é identificado pelo código 232 na coluna caso. A tabela também registra o nome da atividade, no caso gerar senha, e o momento em que essa atividade foi executada. Na sequência, o paciente é encaminhado para o setor de autorização, onde fará seu cadastro e definirá se vai pagar pelo exame ou consulta ou se vai utilizar lá o seu plano de saúde. Observe que um novo registro foi feito no log, com o mesmo código e a atividade autorização, além, obviamente, do registro do tempo. O paciente chegou em um ponto agora de decisão, onde vai definir a forma de autorização da consulta, se vai ser por pagamento ou se ele vai utilizar o plano de saúde. Utilizamos o Gateway Shore, aqui, ou exclusivo, para representar essa escolha. Digamos que o paciente decidiu usar o plano de saúde. Nesse ponto, será feita uma consulta ao plano para definir se a consulta será autorizada ou não. A consulta ou exame, será autorizada ou não pelo plano. O que leva a um novo registro no log, relativo à atividade que chamamos aqui de plano de saúde. Portanto, o plano ele pode autorizar ou negar o procedimento. Novamente, utilizamos um Gateway Shore ou exclusivo para representar essa escolha, essa decisão. Nesse caso, o plano autorizou. Como vemos aqui, o sistema ele permite que o paciente autorize o exame médico, o exame clínico, sem passar pela consulta. E aí o novo Gateway Shore é utilizado aqui para representar essas 2 alternativas no fluxo. Mas no nosso caso, vamos assumir que ele fará a consulta. Novamente, mais um registro com o nome consulta foi gerado no log.
Após a consulta, o paciente pode ter alta médica ou retornar para autorizar algum exame que tenha sido prescrito pelo médico durante a consulta. Nessa jornada do paciente, o médico deu alta ao paciente, ele foi liberado. Então, a gente termina o registro desse trace de execução associado ao caso 232. Outras execuções podem ocorrer, como veremos agora. Para simplificar, vamos usar letras para representar cada atividade. Supondo então a chegada de mais um paciente, representado aqui pela letra S, tá certo? Em seguida ocorre a geração da senha, que é representada pela letra A. Então B ocorre, indicando o início do processo de autorização para exames ou consultas. Chega-se ao ponto de escolha, representado pelo Gateway Shore. As alternativas são pagar pelo exame ou consulta ou autorizar o procedimento pelo plano de saúde. A opção foi autorizar pelo plano de saúde, indicado pela letra C. O exame ou consulta pode ser autorizado ou negado pelo plano. Infelizmente, nesse caso, o plano negou o procedimento escolhido pelo paciente. Portanto, as alternativas são retornar ao setor de autorização para decidir como proceder ou desistir do procedimento e deixar a clínica. O paciente desistiu do procedimento desejado e foi embora. Essa instância do processo finaliza o que é indicado pela letra O. Portanto, para esse paciente, o trace de execução foi SABCO. Vamos ver o caso de um outro paciente. O processo tem início, com S, a senha gerada, letra A, vai para a autorização do exame ou consulta, letra B, decide se vai pagar ou autorizar pelo plano, inicia a atividade de autorização pelo plano, letra C, o plano pode negar ou autorizar. Agora, o plano autorizou o procedimento, escolhe qual procedimento a ser realizado, pode ser exame ou consulta, vai para a consulta, letra G, pode ter alta médica ou voltar para o setor de autorização de procedimentos da clínica. Ele aí vai autorizar um procedimento novo. Inicia a atividade de autorização, letra B, Gateway Shore para decidir se vai pagar ou autorizar pelo plano, novamente opta por autorizar pelo plano, letra C. O plano pode autorizar ou negar, o plano autoriza novo procedimento. Dessa vez o paciente fará um exame prescrito durante a consulta, letra E. Chega-se ao gateway de paralelismo, que é o split, fazendo que duas atividades executem ao mesmo tempo. Portanto, enquanto o paciente estiver preenchendo um questionário de saúde para o exame desejado, letra H, a equipe da clínica prepara a sala onde será realizado o exame, letra I. Após a finalização dessas duas atividades, questionário de saúde e preparação de sala de exames, pode ter início o exame médico. Esse ponto é um ponto de sincronização, ou seja, onde as duas atividades devem terminar para que a próxima possa iniciar. Isso é indicado pelo Gateway Join. O exame tem início, letra J. Após o exame é feita uma geração do laudo, letra K. Em seguida, o laudo é entregue ao paciente, letra L. O paciente se encaminha para uma nova consulta, letra G. Pode ter alta ou fazer uma nova autorização. O paciente teve alta, o processo terminou, letra O. Um novo trace foi gerado. Esse é o objetivo do playout, que pode gerar log de eventos através dos sistemas reais ou mesmo através de simulação de modelos, como foi o caso desse modelo BPMN. É empregado para configurar aí um Workflow Management System que controla os passos executados de um processo de uma clínica de exames médicos. O que fizemos no exemplo foi emular um engine de workflow. Essa engine pode ser vista como uma engine de playout, que controla a execução de cada instância do processo, que chamamos caso, fazendo com que apenas os traces permitidos pelo modelo sejam observados na saída do playout. Assim, o playout ele pode ser usado para revelar o comportamento de processos operacionais usando algum modelo executável. A ferramenta de simulação, elas usam também um mecanismo de playout para realizar experimentos e avaliar comportamentos do processo modelado. A ideia principal da simulação é executar repetidamente o modelo e assim coletar estatísticas sobre o seu comportamento. Observe que uma engine de simulação ela é semelhante a uma engine de workflow. A principal diferença é que a engine de simulação interage com o ambiente virtual modelado, enquanto que a engine de workflow
ela interage com o ambiente real, trabalhadores, clientes, organizações, etc. Imagine agora que temos um log de eventos que representa o comportamento registrado pela clínica durante a jornada de vários pacientes. O play-in é o oposto do play-out, ou seja, o comportamento presente nos traces do log de eventos, ele é tomado como entrada e o objetivo é construir um modelo a partir dele. O play-in é muitas vezes referido como inferência. O algoritmo alfa é uma das abordagens descobertas de processo e são exemplos das técnicas de play-in. Observe que, a partir do log de eventos que estamos observando na tela, podemos derivar automaticamente o modelo BPMN da clínica médica. A maioria das técnicas de mineração de dados usa play-in, ou seja, o modelo é aprendido com base em exemplos observados nos dados. No entanto, tradicionalmente, a mineração de dados não se preocupa com o modelo de processo, como já dissemos no primeiro vídeo. Exemplos típicos de modelos são árvores de decisão. Por exemplo, pacientes que têm sua consulta negada pelo plano de saúde e que pagam pela consulta médica tendem a não realizar os exames previstos pelo médico na própria clínica. E as regras de associação. Pacientes que fazem o exame de colonoscopia também tendem a fazer endoscopia. Infelizmente, não é possível usar as técnicas convencionais de mineração de dados para o caso de geração de modelos de processo utilizando play-in, fazendo play-in. Apenas recentemente, técnicas de mineração de processo tornaram-se prontamente disponíveis, para descobrir modelos de processos baseados nos logs de eventos. A descoberta de processos ela será estudada com mais profundidade mais adiante durante esse curso, tá bom? Vamos fazer um exercício. Vamos tentar usar a técnica de play-in para descobrir um processo. Claramente, aqui nesse log, bem simples, podemos observar que todos os traces eles iniciam com a sequência SAB e finalizam com O. Sabemos disso, podemos fazer uma primeira inferência e gerar uma parte aí do nosso modelo. Agora, podemos ver que após a sequência SAB, pode vir um C ou também um D. Vamos utilizar o Gateway Shor para estabelecer esta decisão entre C e D. Também observamos que após C pode vir O ou B, e que após C pode vir B. Novamente, utilizamos o Gateway de escolha Shor para decidir entre ir para O ou B a partir de C. E fazemos uma ligação direta de D para G. Aqui, a relação de escolha que sai de B e vai para C ou D já está sendo representada no modelo. Não precisamos fazer nada. Faltando apenas representar se é possível ir para O a partir de G. Criamos essa relação aqui no modelo. Agora, vemos que saindo de C, além de ir para B ou O, é possível também ir para G. Faremos o uso do mesmo Gateway Shor para representar essa situação. Nesse ponto, a relação foi entre G e O. Ela já foi capturada aqui, tá certo? Pelo modelo, não precisa fazer nada. Portanto, com essa pequena porção do log de eventos, nós conseguimos construir uma versão simplificada do modelo de processo da clínica médica. Vamos falar agora do replay. O replay ele usa um log de eventos e um modelo de processo como entrada. O log de eventos é reproduzido sobre o processo modelado. A ideia é forçar a repetição de um trace existente em um modelo de processo também existente para verificar se o modelo consegue executar as atividades previstas no trace na mesma ordem que ela aparece nesse trace. Podemos aplicar a técnica do replay em um log de eventos com diferentes propósitos. O primeiro seria a verificação de conformidade. Nesse caso, as discrepâncias entre o log e o modelo podem ser detectadas e quantificadas, reproduzindo através da reprodução do log sobre o modelo. Por exemplo, vamos tentar executar o trace SABGO em nosso modelo de clínica médica. Primeiro, o S indica a chegada do paciente, log e modelo estão de acordo, sem problema nenhum. Em seguida, a senha gerada, novamente nenhuma inconformidade entre log e modelo. Na sequência, o log sugere a execução de B, também ok. O próximo passo, sugerido pelo log, trata-se da execução de G. Temos uma inconformidade nesse ponto.
pois após a execução de B, deveria ocorrer C ou D. Mas vamos prosseguir e ver se depois de C ou D poderia ocorrer G. De acordo com o modelo, sim. Mas como C e D não ocorreram antes de G, como é previsto no modelo, observamos que o log revela uma realização de uma consulta médica sem que o paciente tenha pago ou sido autorizado pelo plano. Uma clara divergência em relação ao processo definido pelo modelo. Né? Estando em G, o log sugere O, e de acordo com o modelo, essa sequência pode ocorrer. Com este exemplo, podemos ver uma forma de confrontar o log e o modelo em uma análise de conformidade. No exemplo, podemos observar que o comportamento observado através do log possui inconformidade em relação ao modelo idealizado pela clínica. A realização de um exame ou de uma consulta sem pagar ou autorizar pelo plano de saúde. Também é possível usar replay para ampliação do modelo, com outras perspectivas, por exemplo, informações sobre a frequência com que as atividades ocorrem, informações sobre tempo de execução. Vamos ver um exemplo de ampliação do modelo. Ao executar trace log usando o modelo para incluir a perspectiva de tempo, nós podemos observar que o tempo médio gasto no processo de autorização está fazendo com que os médicos fiquem ociosos, aguardando lá os pacientes. Nesse caso, talvez seja interessante contratar mais funcionários para a recepção da clínica, por exemplo. Nesse caso aqui, nesse novo modelo, ele foi ampliado para representar a frequência com que cada atividade foi realizada. É possível notar, novamente, que a autorização foi uma das mais requisitadas, tendo sido executada 4.250 vezes. Porém, a consulta fica clara que ela está na liderança entre as atividades mais executadas. Era de se esperar, pois cada paciente normalmente é atendido em uma consulta médica e é liberado ou faz exames e em seguida volta para fazer novas consultas. Ou seja qual for a jornada que o paciente realize na clínica, normalmente isso inclui uma consulta. O replay também serve para a construção de modelos preditivos. Ou seja, ao reproduzir os logs de eventos, ganha-se conhecimento sobre o comportamento mais provável e previsões específicas elas podem ser feitas em diferentes estados do modelo. Por exemplo, o modelo preditivo, aprendido pela repetição de muitos casos, ele pode mostrar que após a conclusão do exame clínico, o paciente leva em média 2 horas e 28 minutos para receber alta e sair da clínica. Outra aplicação do replay é o suporte operacional. Por exemplo, ao invés de você utilizar os dados históricos, você pode reproduzir traces parciais de casos que ainda estão em execução. E isso pode ser utilizado para você detectar desvios em tempo real, enquanto, por exemplo, o paciente ainda está em atendimento na clínica médica. Para exemplificar, vamos assumir que, por alguma razão, o laudo está demorando mais do que o normal. E aí, nesse caso, alguma ação deve ser tomada para manter o padrão de qualidade em relação ao tempo total de atendimento. Portanto, um alerta ele pode ser gerado antes mesmo do caso ser concluído, ou seja, antes do cliente sair da clínica. Então aqui encerramos este vídeo. Nele falamos sobre diferentes tipos de mineração de processos e podemos dar um primeiro passo para o entendimento do poder dessa nova ferramenta. Nos próximos vídeos nós falaremos sobre descoberta de processos, que é uma técnica de play-in, e vamos ter alguns algoritmos estudados durante esses próximos vídeos. Espero te ver por lá.